Paz do Senhor, segunda parte do nosso devocional falado, sem ser escrito. Gostando disso, hein, gente? E hoje, para confirmar o que eu disse ontem, eu trouxe a Bíblia, minha Bíblia nova. Que tô apaixonada nela. Depois eu vou botar o link aqui para você comprar, se botar um bem. Aleluia. Gênesis 13. Eu vou ler alguns trechos aqui para confirmar o que eu falei com você ontem. Dentro da palavra. Amém? Glória a Deus. Gênesis 13 diz: Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua mulher, levando tudo que tinha, e levando também Ló. Esse é o primeiro. Aí, a partir do 6, nós vamos ler assim: E a terra não tinha mais capacidade para sustentar, habitando juntos, porque os seus bens eram muitos. E houve desavença entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. E Abraão disse a Ló: Não pode haver desavença entre nós e entre os nossos pastores, porque somos irmãos. Toda a terra está diante de você. Precisamos nos separar. Assim, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda muito bem regada, como antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, e era como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e se separaram um do outro. Então nós entendemos aqui que verdadeiramente Ló prosperou abundantemente, porque a presença do Senhor era sobre Abraão, e Abraão, onde ia, levava Ló junto. Se você continuar lendo ali, você vai ver que Ló teve problemas lá na frente, Abraão ajudou. Ló foi levado por uns homens, Abraão foi lá e ajudou. E aqui, gente, eu acho muito engraçado que aqui, presta atenção nisso aqui. Foi Ló que escolheu sair. Foi Ló que escolheu ir embora. Porque ele poderia muito bem falar assim: não, não vou. Não, tio, tudo que eu tenho hoje é graças ao Senhor. Tudo que eu tenho hoje é graças ao Senhor, que me trouxe, que cuidou, que zelou. Eu não vou me separar do Senhor por causa de briga de pastores, de trabalhadores. A gente tira eles, mas permanece. Seria o óbvio a fazer, né? Só que ele estava muito bem. Ele estava muito próspero, ele estava com a vida, como diz lá em Minas, estava com boi na sombra. E tem gente que, quando começa a prosperar, a primeira coisa que ele faz é deixar você para trás. Deixar a gente para trás. Tem gente que fica conosco enquanto precisa, mas quando tem uma oportunidade de lucrar, de se ver bem, de prosperar, eles fecham a porta. Existe uma diferença entre pessoas que Deus mesmo tira por um tempo, porque tem pessoas que ficam na nossa vida por um tempo, por um propósito. Depois Deus dá um jeito, né? E essas pessoas, cada uma segue o seu rumo e continua. Sendo prósperos, sendo amigos, sendo unidos. Mas tem gente que escolhe deixar você, escolhe tirar você da vida delas. Essa é a diferença. Aqui, Ló escolheu sair. Só que depois que Ló saiu, aconteceu o que aconteceu. Aquela cidade que eles escolheram era uma cidade, aquele lugar onde ele escolheu, né? Aquele lugar tão lindo, né? Ali habitavam homens pecaminosos, homens de coração ruim, maus. E ele ficou lá com a família dele até o ponto daquela cidade estar no estado onde Deus precisou destruir aquela cidade. E mais uma vez você vê Abraão intercedendo para que Deus tenha misericórdia de Ló e da família. E Deus dá um jeito de enviar anjos e tirar Ló daquele lugar. E a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal. Eu acho tremendo aqui, sabe, igreja? Que quando Abraão falou para ele: escolhe o que você quiser. Porque quem sabe que Deus é na vida deles, quem sabe que carrega a presença, não contende por lugar, não contende por espaço, não contende por pessoas. E quem tem a bênção do Senhor, independente de quem vai, de quem fica, de quem entrou, de quem saiu, a bênção permanece sobre a gente, sobre a pessoa que foi abençoada. E Abraão não contendeu. Ele sabia
Ele conhecia o Deus que ele servia e sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. Então, às vezes, você está aí pensando, Senhor, poxa, mas eu fiz tudo, eu cuidei, eu zelei e fui deixado de lado. A pessoa que deixou você de lado não está entendendo que não está deixando só você. Está deixando a bênção, está deixando a presença de Deus que habita em você. Está deixando as promessas que através da sua vida alcançariam a vida dela. Então, o que você tem que fazer? Dar o seu melhor, entregar sempre o seu melhor, não se preocupar com quem vai, quem fica, o que foi feito, quem deixou, quem tirou, porque o que é seu permanece. Ló foi, Abraão ficou e permaneceu próspero, e permaneceu debaixo da presença e permaneceu debaixo da bênção. E quem perdeu foi quem saiu de perto de quem tinha a presença. E com essa palavra eu digo para você uma coisa seríssima. Tem pessoas que carregam a presença, sim. Tem pessoas que carregam a promessa, sim. Tem pessoas que são bênção na nossa vida, sim. E quando a gente perde essas pessoas, a gente perde muita coisa junto com elas. Cuide de pessoas. Não desampare quem te amparou nos seus momentos mais difíceis. Ainda que a proposta seja boa, ainda que o lugar seja bom, ainda que a situação seja bem favorável a você, mas se você não puder carregar quem te abençoou, quem esteve com você, quem cuidou de você, não aceite. Faça diferente de Ló, fala, não, eu não vou, tira os pastores, tira os trabalhadores, a gente procura outras pessoas para trabalhar, a gente entra num acordo, mas eu não vou me afastar do Senhor, porque o Senhor me deu tudo, o Senhor fez tudo, se eu estou aqui é por causa do Senhor. E tem pessoas que nos momentos difíceis esquecem da gente, esquecem de você. Quando Deus começa a abençoar, eles se separam, eles se afastam. E existe um preço por trás disso. Tem pessoas que carregam mais do que bondade no coração. Tem pessoas que carregam muito mais do que uma palavra boa, uma palavra bonita. Tem pessoas que carregam Deus. Aleluia. E quando essas pessoas estão perto da gente, aleluia. Esse Deus que está nelas, glória a Deus, nos alcança. Coisa boa estar perto de quem tem presença, de quem tem bênção, de quem tem promessa, porque ainda que a gente não mereça, essas promessas nos alcançam. Então eu te digo, de novo, que Deus, quando quer nos abençoar verdadeiramente, Ele nos dá pessoas. E também tira pessoas. Às vezes nós perdemos pessoas que levam embora aquela presença, aquela bênção, aquela promessa. Então, faça tudo para não perder essas pessoas. Faça tudo para ser essa pessoa que leva a bênção, que leva a promessa, que leva a presença. E faça tudo para não perder essas pessoas da sua volta. Pega esses presentes que Deus te deu e segura, não troca por nada. Em nome de Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor, gente.